Saudações e bem-vindo. Nos próximos minutos queremos conversar sobre uma medida recente que vai marcando a atualidade e tem a ver com a decisão tomada pela Autoridade Reguladora de Concorrência de extinguir a Distribuidora Nacional de Açúcar com a alegação de que se tratava de um cartel que não trazia benefícios ao país. E para nos ajudar a perceber o alcance desta medida, sobretudo sobre quem ganha, quem fica a perder, as opiniões dividem-se, trazemos o economista Luís Magasso, que é bem-vindo para esta conversa. Obrigado. Doutor Luís Magasso, o objetivo final da medida que a Autoridade Reguladora da Concorrência tomou visa, no final do dia, beneficiar o consumidor de açúcar. Entretanto, há outras opiniões que acham que esta decisão, ou seja, este objetivo não vai poder ser alcançado por razões que depois trazem para fundamentar o seu posicionamento. Lido tudo o que já se escreveu, do seu ponto de vista, efetivamente, qual é o alcance da medida ora tomada, que gera muito debate na atualidade? Muito obrigado. Bom, na verdade, esta medida não visa o benefício do consumidor. Esta medida visa o cumprimento da lei. A lei é muito clara, portanto, a lei da concorrência que foi criada em 2013 estipula, portanto, no seu artigo 17, a intervenção do Estado para o desmantelamento de cartéis, ou seja, quais forem agrupamentos que visem a criar um monopólio do mercado e controlar o preço e o abastecimento. Esta lei é posterior à criação da DNA. A DNA foi criada em 2002. A lei é de 2013. Os fundamentos para a criação da DNA em 2002 são válidos até hoje, que é fazer crescer a indústria nacional, assegurar a estabilidade do preço a nível nacional e permitir, portanto, que o país possa ter condições para abastecer o seu mercado e exportar. Este foi o propósito para a criação da DNA em 2002 e este propósito até hoje mantém-se. E, portanto, se não houvesse esta lei, este propósito não só se mantinha, como assegurava. Este propósito, sim, este tinha em vista o benefício do consumidor. Eu vou aqui dizer só um aspecto que é fundamental em relação à proteção do consumidor. A DNA garante que o açúcar é vendido em Maputo, é vendido em Machipanda, é vendido em Coamba ao mesmo preço. Portanto, este subsídio cruzado de preços, que depois é gerido numa engenharia financeira pela DNA, permite que a nível nacional o acesso ao açúcar seja feito de igual forma, que é como acontece com a energia elétrica, né? Então, o propósito da criação da DNA visava a proteção do consumidor, o crescimento da economia, a redução de importações e o aumento de exportações. A lei é cega. Esse é o problema. É que a lei é cega. A lei não quer saber se você está a fazer bem ou fazer mal. Mas diz apenas o que você deve fazer ou não deve fazer. E, portanto, perante este facto da irregularidade ou ilegalidade da existência da DNA, iniciaram negociações há 3, 4 anos atrás, com vista a se cumprir a lei. E tudo o que os produtores de açúcar, neste momento os membros da DNA são 4, não é? Depois há alguns pequenos produtores, acho que há um na Moamba, há um em Xemba e depois há um em Buzi, que produzem açúcar orgânico.
que não são membros da DNA, apesar de um ou dois deles terem pedido para aderir, a negociação visava, portanto, os produtores querem cumprir a lei, mas pediram que o desmantelamento fosse feito de uma forma mais lenta, para permitir a criação de um novo modelo. Para que não se abandone um modelo que depois é prejudicial ao país, tanto do ponto de vista da produção, do fomento agrícola, que é fundamental que eu falo disto. Portanto, é toda a cadeia de valor que é prejudicada, tanto, também ao nível da própria garantia da redução de importações, temos falta de divisas e o aumento das exportações. Portanto, eles, tudo o que pediram foi uma dilatação do tempo e, sobretudo, que não se desmantelasse a DNA sem haver um modelo substituto. E isso é que não foi aceito, não é? Pela ARC, e portanto foram aplicadas as multas e agora tem até 2027 para ser desmantelada. E o impacto vai ser enorme. Mas também há um princípio bem conhecido, segundo o qual as leis não têm efeito retroativo, salvo quando visa, portanto, beneficiar a pessoa avisada, para ser a redundância. Neste caso tem. E, portanto... Neste caso tem. Sim, quer dizer, ou neste caso teve. Quer dizer, alguém teve essa iniciativa de imposição da lei para regular o mercado. E devo dizer que as fábricas não discutiram o mérito legal da lei. Mas sabe que entre a lei e a lei só é boa se é justa. Não é? Quando a lei não é justa, é preciso que o legislador faça alterações para que ela seja benéfica para quem ela é dirigida. E neste caso a lei, para o setor do açúcar em particular, ela é má. Quer dizer, o setor do açúcar emprega diretamente 6, 7 mil pessoas. Mas indiretamente, no período de pico, porque a produção do açúcar é sazonal, são 43 mil pessoas que estão envolvidas na cadeia de produção. Entre os pequenos agricultores, as cooperativas, os transportadores. Portanto, é muita gente. Não é? E neste caso, em relação às cooperativas e aos pequenos produtores, a DNA é que faz o fomento agrícola. Ela é que garante a compra da cana e até financia as atividades. De modo que garante que os produtores tenham um rendimento, um lucro de 65% da sua produção. Quer dizer, o desmantelamento da DNA desfaz praticamente todo este arranjo institucional, arranjo comercial, que permitia que todos funcionassem em torno de uma cadeia em que todos ganham. De facto, em que todos ganham. E mesmo o consumidor também ganhava. Não é? Mesmo do ponto de vista da saúde. Quer dizer, há uma norma do nosso Estado que é a fortificação do açúcar através da vitamina A, que não se garante que o açúcar importado, e que não vou mencionar aqui os países, eu sei quais são, e o açúcar ABK, e não contém essa composição de fortificação do açúcar, o que significa, portanto, que a nossa população vai começar a consumir um açúcar e que tem ausência deste ou daquele componente. E tudo isto, quer dizer, quando isso foi feito em 2001, 2002, também havia um propósito de colocação de Moçambique num marco de concorrência internacional. Nós, ao nível da região, somos o terceiro maior produtor, a seguir à África do Sul
e Eswatini. Os restantes vêm depois, Malawi, Zâmbia, vêm depois. E temos cotas internacionais ao nível da SAC, ao nível da União Europeia, para exportação. E, portanto, esta unidade que fazia a gestão das vendas em grupo com força, porque tem escala, ela perde-se. Quando se perde, nós vamos ficar numa situação em que estamos a alargar as cotas para os países concorrentes. Não estou a dizer que vai acontecer, mas há fábricas que vão ter muita dificuldade de sobreviver porque não têm mercado garantido, não têm preço garantido e, sobretudo, porque o contrabando do açúcar há de voltar em larga escala. Há quem diga que esta medida pode, até certo ponto, penalizar as indústrias produtoras do açúcar, porque não vão poder, sem a existência desta unidade da DNA, neste caso, não vão poder sobreviver e garantir a produção nos moldes em que o fazia. Qual é a visão do Dr. Magalhães? Eu tenho a mesma visão. Porquê? Porque, repare bem, a construção desta solução não era apenas comercial. Porque o que se pensa hoje é construiu-se um cartel para dominar no preço. Não era esse o propósito. O propósito era construir-se, não vou chamar isso de um cartel, mas construir-se uma associação comercial que visava a proteção da indústria nacional do açúcar. E esta proteção significava as indústrias manterem-se abertas e manterem-se viáveis, empregos estarem garantidos, produção estar assegurada de forma regular, significava o fomento da produção e o alcance das famílias mais longínquas, uma estabilidade de preço igual em todo o país. Portanto, havia um propósito muito maior do que simplesmente dizer que... Porque a DNA não significou mais exploração da população. Muito pelo contrário. O preço que se pagava pelo açúcar era inferior do que aquele que era importado. Agora, o contrabando é um problema sério neste país. Há contrabando em muitos setores e muitos produtos. O que vai acontecer agora é que, com o contrabando do açúcar, e também algum açúcar importado legalmente, mas em bulk, portanto, a grosso, que depois é empacotado cá, muitas fábricas vão ter imensas dificuldades. E vão ter também dificuldades do ponto de vista do seu financiamento, porque a DNA assegurava, em nome do grupo, os financiamentos para as fábricas. Então, sem financiamento, sem mercado, sem a garantia de que tem cana, porque a cana é como o caju, né? Sem a produção familiar, poderá haver imensas dificuldades. Não digo que todas as fábricas terão problemas, mas algumas terão problemas. E teremos problemas consideráveis no mercado ao nível do abastecimento do açúcar. A medida da autoridade reguladora da concorrência pode, a certo ponto, representar ou não uma espécie de um revés em relação a todo o esforço que o governo desenvolveu por muito longo tempo para reativar o setor do açúcar? Eu não digo que pode constituir, acho que constitui. Mais do que certo que esta medida constitui um revés, constitui um retrocesso enorme em todo o esforço que há de industrialização do país e o crescimento económico. Agora, quer dizer, a ARC também está numa saia justa, não é? A lei diz uma coisa e eles ou implementam a lei ou não estão a fazer o seu trabalho. Eu acho que cabe ao governo, de facto, não à ARC, mas ao governo, preparar instrumentos que possam amortecer estas medidas que são
prejudiciais. Eu não estou a ver outra alternativa que a ARC teria e que não fosse o desmantelamento das fábricas. Aliás, da DNA. Não penso que a ARC tivesse outra opção, porque a ARC está simplesmente a cumprir a lei. A lei é cega. O governo sabe. Esta medida da ARC de desmantelar a DNA não foi tomada por 5 ou 6 pessoas da ARC numa sala. Com certeza que isso é do conhecimento do seu ministro e do Conselho de Ministros, que sabem, que sabiam, que podiam ter levantado questões em torno do mérito desta medida e se é necessário, criarem mecanismos legais para que, portanto, fosse estendido este período por mais alguns anos, até a criação de um modelo substituto que assegurasse a mesma proteção à indústria nacional. Mas em países vizinhos como a África do Sul, Eswatini, Zimbábue e Malawi, encontramos uma entidade muito similar. O que é que move Moçambique, neste caso a ARC, a ter que correr, portanto, para a implementação, entre aspas, cega desta lei? Sabe, estes modelos têm o sucesso da agricultura do Zimbábue e da África do Sul, que são dois casos que eu conheço muito bem. Eram os marketing boards. Marketing boards não eram outra coisa senão a DNA de lá. Então, havia o banana board, havia o maize board, portanto, para o milho, havia o sugar board. Portanto, estas entidades faziam exatamente o que faz a DNA e que garantiram que tanto o Zimbábue como a África do Sul tivessem agricultura absolutamente robusta, de competência e de dimensão mundial, de escala mundial. Portanto, não é novidade este modelo e pode ser protegido por lei. Portanto, era possível também cá, mesmo havendo a lei da concorrência, o tal artigo 17, não é? O artigo 17 que não dá opções, haver um outro mecanismo legal que permitisse a continuação da DNA e com isso 43 mil pessoas continuassem a ter o seu ganha-pão assegurado. Aliás, são 43 mil em crescendo, não é? A medida coloca ou não Moçambique em condições de poder competir com outros produtores mundiais de açúcar, o caso do Brasil, Não. que é o maior produtor mundial. Põe-nos completamente KO. Mas me parece que nas entrelinhas também se encontra este objetivo perseguido para justificar a tomada desta medida. Não. Nós, com esta medida, nós perdemos a competitividade. Para já, porque perdemos escala, não é? Juntar 4 unidades é uma unidade forte. Agora, 4 unidades, cada uma a bater-se por si, nós não ficamos, mas ficamos mais fracos e mais vulneráveis tanto às condições internacionais como domésticas. Também se lê em algum sítio que compulsado, portanto, todo o processo da tomada, que, portanto, culmina com a tomada desta medida, chega a essa conclusão de que o açúcar pode sair a um preço de 30 meticais à porta da fábrica. Vamos ver. Mas também se levanta muito ceticismo por parte de outros círculos. Sim. Aí vamos ver, porque eu acho que temos tempo até 2027 para ver. Assim, essa medida foi tomada e, portanto, tudo que estamos aqui a dizer hoje são as possíveis consequências desta decisão da ARC, mas há 2 anos, 1 ano e meio aí, para se organizar alguma coisa, né? Então as fábricas vão se organizar, a DNA vai transmitir a sua experiência e muito do seu trabalho para outras, e também o próprio governo não vai deixar que isto se desmorone assim. Eu espero, sinceramente, que o tal modelo substituto possa ser pensado depressa e possa ser montada uma alternativa que permita e assegure que a indústria, que toda a cadeia de valor do açúcar não se desmembre.
Mas do ponto de vista objetivo, olhando para aquilo que era, portanto, a configuração da DNA, estamos ou não perante um cartel? Quer dizer, estamos, claro que estamos. Isso não há dúvidas. Também não posso dizer que não estamos quando estamos, né? Mas quando um cartel é formado com batismo do Estado, porque não foi formado, olha, não é uma decisão formada por 4 CEOs que se juntaram numa sala e beberam um café e começaram a manipular preços e manipular a produção e estatísticas. Não. Muito pelo contrário. Foi criado com o batismo do Estado. Portanto, o Estado autorizou a criação da DNA. No alto interesse do Estado em proteger o consumidor. Então, não foi feito na clandestinidade. Portanto, foi um cartel feito por conveniência do país. E chegados a esta parte do tema gás, levantei aqui a questão que tem a ver com a recuperação do setor do açúcar, que também não foi um processo fácil. Teve muitas implicações com medidas tomadas pelo governo na altura, que também deram lugar, portanto, a muitos debates. Acha que se conseguiu o objetivo final de se ter já uma indústria de açúcar totalmente recuperada? Eu acho que sim. Quer dizer, neste momento, a Malagra está em reabilitação. Quer dizer, também sofreu das cheias e não sei o quê há pouco tempo, né? Mas no cômputo geral, sim, as fábricas existem, funcionam, produzem, vendem, o mercado funciona, quer dizer, toda a cadeia envolvida com transportadores, com distribuidores, com produtores, com cooperativas, tudo isto funciona e, portanto, há fazer assim, há como vou dizer, há aí um ecossistema que é saudável. E isso foi possível conseguir. E oxalá, sinceramente, porque o que estão a fazer hoje, a DNA, não difere muito do que foi feito do caju, né? Oxalá tivessem feito isso em relação ao caju nos anos 90. Hoje nós estávamos a exportar como exportam a Guiné-Bissau, que não era nada neste setor, hoje exporta o que nós exportávamos em 73. E a proteção excessiva que o governo, portanto, criou espaço para que houvesse, isto não prejudicou o país, a indústria do açúcar? Não, claro que não. Quer dizer, o açúcar que não se vendia cá, exportava-se. E nós aproveitávamos as tais quotas internacionais para exportar. Muito pelo contrário, porventura, era uma fonte de arrecadação de divisas, que muito são necessárias. Porque agora, vamos ver, se fechar uma fábrica ou outra, no mercado nacional, açúcar não vai desaparecer, mas há de vir importado. Importação significa uma pressão sobre o mercado cambial. Não é? Esta medida realmente não tem mérito. Não tem mérito. Portanto, a lei é para ser aplicada, mas não é justa, neste caso. E devia ter sido feita de uma forma que o país, o povo, pudessem sair beneficiados. Neste caso, saem prejudicados. Há quem diga que é contraproducente aparecer esta medida numa altura em que o país se ressente da escassez de divisas no mercado. Claro, obviamente, foi isso que eu disse, que eu escrevi no blog do Marcelo, e, portanto, mantenho o que eu disse, que num contexto de uma profunda escassez de moeda externa, esta medida, quer dizer, só vem porque despromove a exportação do açúcar e promove a sua importação. E, portanto, como vai ser mesmo importado, há algum setor que há de sofrer. Há de sofrer a área da saúde, vai sofrer a área enfim, não vai ser fácil, não é? Ainda mais pressão. Este sofrimento a que o Dr. Magalhães se refere pode implicar um agravamento, por exemplo, dos preços neste momento praticados na venda do açúcar?
Isso eu não acredito, quer dizer, a não ser que a escassez seja assim tão severa. Eu acho que o preço do açúcar é capaz de subir ligeiramente. Não será um tema. Agora, porque há de haver açúcar também é contrabandeado. E esse aí que não paga direitos, que vem a bruto, que vem não sei o quê, com esquemas que nunca se sabe muito bem, a dedicar a preços destrutivos para a indústria local. O que é que causa grandes apetites pelo contrabando do açúcar quando temos uma indústria nacional já totalmente estabelecida? Mas não estava. Portanto, não estava. A DNA, um dos seus benefícios também foi reduzir o contrabando ao mínimo. Portanto, agora há um apetite, porque sabe que a rede comercial é sempre a mais beneficiada quando o mercado é desorganizado. Alguém sempre tira benefício. Nesse caso, o comerciante vai tirar benefício, é um intermediário a tirar imenso benefício, excepto aqueles que produzem. Podemos ter fé que um dia pode haver boa fé em relação a esta medida tomada? Eu acho que sim, mas agora mas eu duvido muito que se volte para trás para um modelo como a DNA. Duvido muito. Nunca se, nunca se, nunca se repõe aquilo que se, que se, que se desmantela. Há de haver outro modelo, há de haver outra configuração do mercado, mas não será igual. E a multa aplicada a 60 milhões de meticais por cada indústria produtora de açúcar, portanto, daquelas que integravam ou que integram o DNA, é racional, na sua opinião? É lei. E digo mais, a multa era muito maior. Não é? Ela foi muito negociada pelas fábricas e pela DNA e, segundo tenho informações, vai ser paga. Mas é mais um fator que tira das empresas a competitividade, porque o dinheiro que devia ser orientado para a produção agora vai ser orientado para pagar a multa. Doutor Magasso, muito obrigado pela sua disponibilidade para nos Obrigado, ajudar a perceber, portanto, os contornos desta medida. Já se disse que, nos termos legais, é uma medida justa, porque isso está previsto na lei. Entretanto, do ponto de vista prático, isto traz consequências desastrosas quase para a sociedade moçambicana. Vamos esperar que haja bom senso no final do dia. O doutor Luís Magasso, o economista Luís Magasso, o nosso convidado para nos ajudar a perceber os contornos da medida que acaba de ser tomada e está gerando muita controvérsia na sociedade moçambicana. É uma medida que tem a ver com a extinção da Distribuidora Nacional do Açúcar, por se tratar de uma entidade cuja existência choca com os princípios da lei que vigora no país. Muito obrigado pela preferência, continue ligado a nós. Nós voltamos proximamente com mais uma proposta. Fique bem.